Bom dia, queridos irmãos. Saúdos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pedir para que os irmãos abram suas Bíblias. O texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Hoje nós continuamos a nossa série, estudando sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Hoje nós falaremos que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Então, Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. Texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos mais uma vez. Santo Deus, Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, toma os nossos corações nessa manhã, nos conduza a esse lugar seguro que é a Tua Palavra, nos instrua e nos alimente no Teu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Essa semana, pesquisando algumas coisas a respeito desse texto, me deparei com uma música bastante interessante, um pouco tanto avivada. Talvez você não conheça esse autor. O nome dele é Esteves Jacinto. Eu creio que antigo, pela imagem ali do vídeo, mas o título da música é interessante e o texto da música é muito interessante. Diz assim: tem que descer. Aqui na terra todo homem quer subir, ganhar cargos, posições e nem pensam em descer. Eles esquecem que Jesus desceu aqui para nos dar salvação, para nos fazer subir. Só a igreja é que sabe o segredo. Para o céu, só de joelhos, tem que descer para subir. Numa forma bastante avivada, pentecostal, é uma bela canção. Descida e reascensão, queridos, é um tema bastante recorrente nas coisas que foram criadas. Nesse mesmo sentido, um autor cristão chamado C.S. Lewis escreveu algo muito interessante nessa temática. Em seu livro Milagres, ele vai falar então essa ideia de descida e ascensão. Então, a ideia de milagres, ele vai tratar o milagre dos milagres, o grande milagre. E ele vai falar várias coisas a respeito das coisas que foram criadas e como elas nos contam parábolas a respeito dessa ideia de descida e depois de reascensão. Por exemplo, ele vai falar da vida vegetal, que é uma grande parábola de uma descida e de uma reascensão. O ponto alto, então, da vida vegetal é a planta. A gente conhece a árvore, as plantas, as coisas verdes desse nosso planeta. Mas o ponto baixo dessa mesma planta, queridos, é uma semente. Algo duro, algo morto, pequeno, que cai no solo, mas que depois gera vida. Então, a ideia de algo pequeno, descendo e depois reascendendo. Vamos pensar também na vida animal. C.S. Lewis vai falar o seguinte: imagine os organismos completos, perfeitos, nós, seres humanos, as coisas vivas que rastejam e que percorrem essa terra. Nós, seres humanos, por exemplo, nós somos o ápice, o ponto alto. Mas antes disso acontecer, nós éramos espermatozoides e um óvulo. Num ventre escuro, embrião, depois vira um embrião, depois vira criança, depois adulto. Abaixar-se para levantar. É uma temática recorrente nas coisas que foram criadas e na nossa própria história, na nossa própria vida. Não é verdade?
Cita também a questão de um mergulhador. Pensemos então num mergulhador na sua atividade. Ele então vai se despir das suas vestes, ele vai se atirar na água, ele vai desaparecer naquelas águas profundas, sob grande pressão, crescente pressão. E aí, nas palavras do próprio C.S. Lewis, ele vai falar o seguinte: até chegar à região funérea do lodo, limo e decadência. A seguir ele volta à cor e à luz, com os pulmões quase arrebentando, até que surge à superfície, tendo nas mãos o objeto precioso, gotejante, que foi buscar lá embaixo. Descida e reascensão. Tem que descer para subir, como diz a canção. Tolkien, um outro autor cristão, ele vai trabalhar com essa ideia, e ele vai trabalhar com a ideia de catástrofe. Todos nós conhecemos catástrofes. São esses eventos, normalmente da natureza, que são difíceis de serem enfrentados, são poderosíssimos. Mas ele usa um outro conceito, eucatástrofe. É como se fosse o contrário da catástrofe. Então ele vai aplicar isso às histórias que nós criamos, as histórias de fadas, por exemplo. Então você tem uma descendência a descendência à catástrofe, mas depois você vai ter uma ascendência chamada de eucatástrofe. É aquela virada alegre. Sabe, no final feliz? Opa, as coisas estão dando errado, mas agora vai dar certo. Vamos pensar numa história bíblica. A história de Jó, por exemplo. Jó, então, todos conhecem, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, que amava o Senhor, andava na justiça, mas algo de muito terrível acontece na história de Jó. E sucessivos fatos catastróficos acontecem na vida de Jó, e é uma descendência, parece que é degrau após degrau, Jó vai descendo, 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 e a sua descida nunca acaba. Mas no final do livro, nós vemos Jó olhando para o seu Redentor, dizendo que ele vive, e Deus restituindo 10 vezes mais. 10 vezes mais do que Jó tinha. Então a ideia de descida e de uma reascensão. Hoje nós trataremos então sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Mas nós veremos hoje, queridos, com uma afirmação simples, essa verdade. Não podemos ter o Jesus exaltado como Senhor, sem antes de nós termos como o Jesus humilhado. Descida e reascensão. Nós vamos ver isso basicamente em 2 pontos, queridos. Jesus é o servo sofredor. É o primeiro ponto da nossa pregação de hoje. Então, nós lemos esse texto belíssimo de Paulo aos Filipenses. É uma carta belíssima, onde Paulo coloca muitas das suas emoções. Um autor vai falar que é uma carta muito lírica, cheia de emoções, cheia de sentimentos. E ele vai escorrer esses sentimentos na sua pena e vai falar desses irmãos de forma tão carinhosa. Mas o objetivo principal da carta é manter a unidade cristã entre esses irmãos. Esses irmãos estavam passando por dificuldades, assim como o apóstolo Paulo. Os autores falam que ele estava preso nesse momento aqui. Não se sabe onde exatamente, mas ele escreve de uma cadeia. Possivelmente ele estava em prisão domiciliar. Mas ele escreve a esses irmãos falando: olha, eu também estou sofrendo e sofro junto com vocês. Mas minhas algemas não são algemas do Império Romano, são algemas de Jesus Cristo. No capítulo 1, verso 1, ele vai falar: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A palavra servo sofreu uma maquiagem. Na verdade, um pastor norte-americano chamado John MacArthur, ele vai falar que a palavra servo, ela sofreu uma decadência, porque a palavra usada no grego é a palavra doulos, que quer dizer escravo. Não é servo simplesmente, você faz ou não. Você é escravo de Jesus Cristo. Então esse homem que está preso, mas preso nas cadeias em Jesus Cristo, não pelo Império Romano. Então Paulo vai querer ressaltar a esses irmãos essa unidade cristã. Mas esses irmãos também estavam passando por tribulações. Mas nessa carta, a carta da alegria, como nós chamamos também, o apóstolo Paulo vai falar: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu vou falar para vocês: fiquem alegres em meio às grandes tribulações. Paulo então, no verso 1 a 4 desse capítulo 2, ele apela para o amor desses irmãos, a comunhão do Espírito de Deus e as misericórdias em Deus, para que eles fossem unidos em alma
unidos em espírito, deixando todo o partidarismo e deixando a vanglória, a soberba de lado. Queridos, vanglória, soberba e partidarismo no seio da igreja causa divisões catastróficas. Pode começar, queridos, numa simples briga entre dois irmãos. Isso inflama a comunidade e isso causa catástrofes. Igrejas são desfeitas por conta de orgulho, vanglória, autoexaltação e a falta de comunhão no Espírito Santo. Então, o que Paulo vai fazer aqui, a partir do verso 5, ele faz então uma transição dessa exortação, que ele quer que os irmãos permaneçam unidos, e ele vai falar que Jesus é o grande exemplo de humildade e de altruísmo. Deixe cada um as suas coisas e se interesse pelas coisas dos outros. Deixe o egoísmo de lado. E ele então vai traçar esse grande paralelo, essa grande régua que será colocada então aos filipenses, é a pessoa, a obra de Jesus Cristo. Ele fala assim no verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Cristo é a grande régua aqui para essa igreja. E Paulo, então, o grande apóstolo Paulo, o pastor Paulo, ele faz essa transição e ele introduz uma cristologia prática. Ele vai falar, quando nós conhecemos a Jesus, queridos, nós podemos lidar com a humildade e com o egoísmo. Porque nós vemos na figura de Jesus alguém que se entregou plenamente. Tem de vós o mesmo sentimento, da ideia de sentimento, de pensamento, mas também uma ideia de atitude. Façam aquilo que Jesus Cristo fez, esforcem-se por fazer algo em Cristo Jesus, no seio da igreja. Então, Paulo vai introduzir esse sentimento de Jesus Cristo, ele entra na mente do próprio Jesus Cristo. Como Jesus pensava, e o que ele pensava o levou a tais e tais práticas. Esforcem-se por fazer algo. Então, nós entraremos aqui a partir do versículo 6, vocês vão poder ver aí, numa grande ascensão, numa escadaria que eu chamei aqui, a escadaria da humilhação de Jesus Cristo. Jesus então vai descendo degrau após degrau, humilhando-se cada vez mais. Esses versículos é conhecido como um hino quenótico. Essa palavra queno, ela vai ser usada lá no verso 7, a palavra esvaziou-se, que foi traduzida para nós como esvaziou. A palavra queno, da ideia de anulação, ele então se anulou. Então os cristãos dos primeiros séculos, eles cantavam esse hino. Isso aqui está na forma de hino, em algumas traduções aparece então em forma de estrofes. É um hino de louvor ao nosso Deus, a sua queda, mas também a sua ascensão. Diz assim, no verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar a respeito de Jesus Cristo, não ainda na sua queda, na sua descendência, vai falar que Jesus Cristo é Deus. Então, a coisa mais impressionante que o apóstolo vai falar é que, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, ele é Deus. Essa pessoa que veio em carne é Deus. No princípio, arqué, lá traduzido lá em João, capítulo 1, verso 1, o princípio é arqué. O princípio, ele é o causador. Ele é quem deu o pontapé inicial ao primeiro movimento do mundo, da humanidade, ou da terra. E todas as coisas que foram criadas porque ele deu o primeiro sopro de vida. Então, no mesmo capítulo 1, verso 1, ele vai falar que ele é o verbo, ele é o logos, ele é que dá sentido e ordenação às coisas que foram criadas nesse mundo. Deus criou esse mundo não para ser um caos, mas para ser uma coisa ordenada, uma coisa certinha, ordeira, todas as coisas em sua devida ordem. E é o logos, esse Jesus, que esteve no seio do Pai por toda a eternidade, ele então subsistindo em forma de Deus. Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o autor da vida, ele que deu o sopro de vida a nós. Se você está respirando hoje, querido, pode ter plena convicção, foi o Senhor Jesus que encheu seus pulmões com sua palavra. Jesus subsistindo em forma de Deus, e ele continua, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Essa ideia aqui de usurpação, ele não usou de usurpação, ser igual a Deus, dá a ideia de que ele não fez caso de ser Deus e se lançou no mundo, se lançou na nossa miséria. Ele sendo Deus, ele deixou o seu trono, a sua majestade e glória de lado e desceu. E foi descendo e descendo ao nosso mundo, cá embaixo. Ele não se apegou aos seus direitos divinos. É isso que é a ideia de usurpação, de ser igual a Deus. É muito interessante que Jesus é chamado de um segundo Adão. O segundo Adão que veio. Adão não conseguiu fazer isso, queridos. Ele quis usurpar de Deus. Esse foi o grande pecado de Adão, vocês lembram? A grande tentação da serpente foi como Deus. Serás então como Deus. E de forma extraordinária, queridos, Jesus deixa a sua glória. Não se importa nesse primeiro momento os seus aspectos divinos, os seus direitos divinos, e se torna como homem. Adão quis se tornar como Deus, mas Jesus se torna como homem. Jesus então vai descendo, queridos. Usurpação, da ideia de roubar a glória de alguém. Em latim, tem uma palavra muito interessante, é rapinam, que foi traduzida aqui por usurpação, da ideia de rapinagem, alguém que quer roubar algo de alguém. Então, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não usou, então, o seu poder para proveitos pessoais. Jesus poderia muito bem estar aí fazendo mágica e usando o seu poder para a sua exibição. Não. Ele deixou essas coisas de lado. Não que ele não tenha feito milagres, a gente conhece todo o poder de Jesus, mas ele usou na medida certa, com moderação, para mostrar que ele era Deus. Sem usurpação, ser igual a Deus. No verso 7, ele continua, e descemos então o segundo degrau. Antes a si mesmo se esvaziou, e aí a palavra que eu disse, keno, a ideia de anular. Ele então abandona tudo que tem, tudo que é. Ele que possuía tudo, ele então deixa a sua glória, ele então se esvazia, ele se anula. Como diz uma canção que eu gosto bastante, está se despojando. Insígnia por insígnia, ele vai retirando. Imagine um grande general, aquelas insígnias, aqueles broches. Tudo aquilo ali, querido, significa poder, significa autoridade, significa algum tipo de dignidade conquistada por aquele general ou aquele quem possui a insígnia. Então é como se ele fosse se tirando e colocando. Aqui, Pai, mais uma insígnia. Aqui mais outra insígnia. O poder, a glória, aqui a insígnia. Não que ele tenha se esvaziado e deixado de ser Deus, mas ele não usurpou. Ele foi então se esvaziando. Ele então velou a sua glória, essa é a ideia. Ele escondeu debaixo do velador. E aí ele desce o terceiro degrau. É como se Paulo estivesse olhando Jesus descendo degrau após degrau na sua descendência, naquilo que ele irá fazer. Então ele fala, assumindo a forma de servo. Deus então assumiu a forma de servo, queridos. Ele tinha toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele fez o sol e o sol se dobrou diante dele. Ele fez a lua e a lua se dobrou diante dele. Os mares não passem daqui. Ele tinha todo o poder. Ele tinha toda a autoridade sobre anjos, sobre demônios, sobre todas as coisas criadas, queridos. Mas ele inverte a lógica novamente e ele se torna servo. Servo. Pensemos, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Vocês já pararam para pensar disso? O grande rei do universo, então, ele se despoja de todas as coisas e ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha um lar específico, ele era transeunte, ou ele era andarilho. Pensa como ele pegou emprestado um burrinho. Pensa também como ele pediu emprestado um quarto para a última ceia do Senhor dele. Pensa, o seu túmulo foi um túmulo emprestado. O servo dos servos carregou o fardo dos outros servos.
Os nossos pecados recaíram sobre ele. Isaías 53:6 vai falar: ele carregou os nossos fardos como um servo que carrega o fardo do seu senhor. O quarto degrau, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ele que era Deus, ele veste a nossa pele para sofrer as nossas dores. Todas as limitações de tempo e espaço, ele se submeteu, queridos. As caminhadas pesadas e cansadas, Jesus se afadigava, queridos, mesmo sendo Deus, pois ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele tinha que se fatigar. Um corpo para cuidar, para alimentar na hora correta, para deixar-se de alimentar, o envelhecimento, a fadiga, as próprias tentações que nós sofremos, Jesus sofreu. E algo surpreendente, ele que era Espírito eterno, agora ele é homem para sempre. Não te espanta, queridos? Um Deus que sempre viveu em seu espírito de amor e eternidade, ele se torna homem como um de nós, assume a nossa carne, ele vai ao céu e ainda permanece com ela, não por algum tempo da eternidade, mas por toda a eternidade. Jesus para sempre, intercedendo por homens como eu e como você. Jesus então desce o quinto degrau, a si mesmo se humilhou. Ele se rebaixou aos próprios homens. Nós lemos aqui que ele lavou os pés dos seus próprios discípulos. Ele se humilhou, querido, quando ele foi acusado injustamente. Ele foi ridicularizado, ele foi cuspido, batido com vara, e ele foi batido com punhos de homens, açoitado. Isaías 50, verso 6, fala que ele teve a barba dolorosamente arrancada. Ele desce mais um degrau, tornando-se obediente até a morte. Obedeceu diferentemente de Adão, queridos. O grande teste de Adão era a obediência irrestrita ao Senhor. Mas Adão não obedeceu, mas Cristo obedeceu diferentemente de Adão, mesmo nas mais terríveis tentações, não comparadas às tentações de Adão. Naquele deserto, aquele tanto de dias sem comer, e as tentações vindo, e o próprio diabo, em uma missão especial, tentou o próprio Filho de Deus, tornando-se obediente até a morte. Foi necessário que ele obedecesse, queridos. Romanos capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo fala: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Ele tinha que obedecer ao Pai. A sua vida perfeita, queridos, não só a sua morte, a sua ascensão, mas é porque ele teve uma vida perfeita, que ele pode então imputar no meu e no seu peito a sua perfeição. De tal forma que Deus Pai não olha mais a mim, não olha mais a Anelisa, não olha mais os irmãos como vocês são, mas olha a perfeição da vida e obra de Jesus Cristo. Ele tinha que obedecer ao seu Pai. O desejo de agradar o seu Pai era o que o motivava, e o amor pelos homens, queridos. Esse é o nosso Jesus. Mas lembra-se no Getsêmani, quando talvez a nossa redenção estivesse em apuros, Jesus então está sofrendo, e ele fala algo, queridos, que se Deus, o seu Pai, tivesse concretizado a sua oração, nossa redenção estaria por água abaixo. Ele fala bem assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa maldição. Mas logo em seguida, queridos, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Obediência irrestrita ao nosso Deus e Pai. Era do agrado dele. Jesus fala do seu Pai de forma tão amorosa o tempo todo. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Ele o amava o tempo todo. E ele queria satisfazer as vontades do seu Pai. Jesus então desce mais um degrau.
e fala que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Esse degrau é extenso, queridos. Esse degrau é longo. Esse degrau quase não tem fim. Tinha que ser essa morte, a morte mais maldita, a morte mais cruel que já se existiu, queridos. Nada é comparado à morte por crucificação, nem a injeção letal, nem a cadeira elétrica, nem o fuzilamento, nem o esquartejamento. Nada é parecido com a morte pela cruz, ou na cruz. Conversando com o pastor recentemente, e falando de teologia e outras coisas mais, ele vai falar: Daniel, sabe uma coisa interessante? Que escutei de um determinado pregador, ou comentarista, não sei bem o que ele falou, que a esponja com vinagre utilizada para colocar o vinagre nos lábios do Senhor Jesus, queridos, era o tipo de esponja utilizada para higienizar nádegas defecadas. Uma esponja de assear homens, colocado nos lábios de um Senhor, que é Deus. Quando você subia naquela cruz, queridos, ela era proibida, terminantemente proibida para cidadãos romanos. Quando você subia naquela cruz, você era um assassino, você era alguém, uma escória da sociedade, mas você, quando subia ali, não tinha nenhum direito. Todos que passassem podiam cuspir, podiam jogar urina em você, podia jogar fezes em você. Nenhum direito mais. Nenhum soldado romano te impediria de fazer isso. Você poderia fazer do jeito que você quisesse. Nenhum direito. A dor. Imagina os cravos pregados nos pés, nas mãos, a sua asfixia, que é a parte mais difícil da crucificação. Asfixias por muito tempo, você se exposto à mesma posição, a dor intensa, a humilhação, a nudez. Jesus estava falando para os seus discípulos a respeito de um reino e que ele era Deus, e eles entenderam isso. Agora eles veem o seu Senhor, queridos, nu diante dos homens. O próprio Senhor Jesus ficou nu diante da sua mãe, que o trocou quando era pequeno, que cuidou dele, mas ele virou um adolescente. Mas agora ele estava novamente como um bebê nu diante da sua própria mãe. Morto como um maldito no madeiro. Terrível coisa é morrer no madeiro. Maldito é aquele que morre no madeiro, que é crucificado. Mas naquela cruz ele sofreu uma ira terrível. Carlitos vai tratar isso, tomara que não seja o que eu vou falar aqui. Jesus nos salva de quê, queridos? Do inferno, dos nossos pecados. Mas Jesus nos salva da ira de Deus. O nosso principal inimigo não é o diabo, queridos. O nosso principal inimigo é Deus. Isso é blasfêmia, Daniel. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Deus está irado contra o meu e o seu pecado, meus irmãos. É por isso que no coração do crente há choro, há contrição, porque os meus pecados maltrataram o Filho de Deus, e o Deus Pai está irado contra os meus pecados. Oh, queridos, mas parece que o apóstolo Paulo agora pega as mãos de Jesus e solta Jesus. E Jesus então vai para a sua reascensão. O que nós chamamos de eucatástrofe acontece. Sabe a ideia daquela história que tudo muda e tudo vira? E é a partir do próximo verso que nós veremos isso. Quero que você me acompanhe a partir do verso 9. E é o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é: a este Jesus foi dado toda a autoridade, honra e glória. Diz assim o verso 9: pelo que, por esta razão, é a palavra empregada aqui, porque Jesus fez isso, porque ele sofreu tal morte, porque ele foi tão humilhado, porque ele desceu tanto, também Deus o exaltou sobremaneira.
Por que Jesus fez isso, Daniel? Por que ele tinha que fazer isso? É uma grande pergunta. O escritor aos Hebreus vai nos responder lá no capítulo 12. É pela alegria que eu aguardava. Olha como ele diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ele o qual, ele, em troca da alegria que estava proposta, ele então mirava a sua alegria, o seu prazer pessoal. Não como um crente ou um Deus hedonista, mas a glória que ele tinha junto ao Pai. É isso que ele mira. A sua alegria estava no seu Pai. Diante da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da ignomínia. Não fez caso da zombaria, não fez caso da sua própria cruz, porque ele mirava a sua felicidade junto ao seu Pai. E está assentado à destra do trono de Deus. Era ali o seu lugar e ele queria voltar para lá, para o seio do Pai. Eu gosto muito do capítulo 8 de Provérbios, fala então da sabedoria, fala que ela estava então da eternidade com Deus, era a grande arquiteta. Mas fala algo muito interessante, que essa sabedoria, que no Novo Testamento nós vamos saber que é o próprio Jesus Cristo, ele estava se recreando com o Pai. Estava amando por toda a eternidade junto com seu Pai. Jesus amando ao Pai, o Pai amando a Jesus. Jesus amando ao Espírito, o Espírito amando o Pai e o Filho. E esse amor abundante recaiu sobre nós. Respingou sobre nós, queridos. Os profetas predisseram esta humilhação e essa exaltação. Não pensam que foi algo projetado pelos romanos. O próprio Paulo sintetiza essa ideia lá no capítulo 1, verso 11, diz: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. O próprio Espírito de Cristo estava testificando com esses profetas do Antigo Testamento, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiria. Jesus certamente morreria, ele desceria, mas certamente ele reascenderia. A mensagem central então desse hino, cantado pelos nossos irmãos do primeiro século, da epístola aos Filipenses, a grande mensagem central de todas essas coisas e de todo o Novo Testamento, queridos, é o senhorio augusto, supremo e soberano de Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. É disso que trata o Novo Testamento. Alguém que sofreu, mas que recebeu excelente glória e exaltação. O segundo degrau, então, desse mesmo Jesus, também Deus o exaltou sobremaneira. E aqui a ideia de exaltação sobremaneira, em que então que Deus Pai coroou Jesus Cristo numa cerimônia. Então toda a autoridade foi dada a Ele novamente. Toda a autoridade então foi entregue nas suas mãos. Os poderes do mundo foram entregues a esse Jesus que foi humilhado. Todo o poder foi colocado debaixo dos seus pés, como uma forma de subjugar todas as coisas. Ele é o Senhor agora. Senhor de vivos e Senhor de mortos. A Bíblia nos fala de uma vida eterna, mas a Bíblia também nos fala de uma morte eterna, que é o inferno. Jesus vai ser Senhor daqueles que estão na vida eterna, mas também vai ser Senhor daqueles que estão na morte eterna. Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Os governos temporais passam, querido, todos eles passarão. Todos eles já passaram, pensem bem. Mas o reino de Jesus vai permanecer de eternidade a eternidade, como Senhor de todas as coisas. Você consegue entender isso, crente? Você consegue compreender as garantias que são postas no seu colo?
Você consegue compreender o que Jesus conquistou? Para que ter medo? Todas as rédeas de todos os cavalos, mas todos os cabrestos de todos os homens mundos e que serão criados ainda, estão debaixo das suas mãos. O governo dele, queridos, ele governa o mundo como um verdadeiro, como é que é o nome? Perdão. Maestro, como um verdadeiro maestro. Todas as coisas, mas ele governa tudo isso com o interesse da igreja. Daniel tem lido os jornais ultimamente, parece que não tem acontecido muito essas coisas não. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O grande maestro do universo tem pegado todas essas coisas terríveis, catastróficas, colocado debaixo do seu senhorio e falado: está tudo bem, está tudo bem. Eu continuo sendo o Senhor. E Ele vai pegando a maldade daqui, da acolá, e vai transformando em bem, para o bem da igreja. As investidas do inimigo são demais, são corriqueiras, elas são uma atrás das outras, mas ele pega todas essas mazelas e transforma o mal em bem. Foi assim com José, pelo bem da sua igreja, para o bem do seu povo. E ele não fará novamente. Foi só com José e aquele povo da antiga dispensação? Não, permanece assim conosco também. Deus o exaltou sobremaneira. Então, a coroação, tudo vai passar. Tudo é pelo interesse da igreja. Mas a ele também foi dado o título de juiz da terra. Alguns irmãos aqui já prestaram concurso para magistratura, para ser juiz. E conversando com alguns, fala: Daniel, realmente é difícil. Alguns já passaram perto. Mas o concurso é difícil mesmo. É muito difícil você ser juiz de uma determinada comarca ou de determinado estado, de uma determinada jurisdição. Mas para ser juiz de toda a terra, queridos, qual o concurso? Edital para juiz de toda a terra. O primeiro requisito: ser Deus. Eliminatório e classificatório. Só sobrou um. Ser cuspido pelos homens, subir no madeiro, sofrer a ira de Deus. Eliminatório e classificatório. Ele é juiz e vai voltar e vai julgar todos os vivos e os mortos, por cada uma de suas atitudes. Foi coroado como Senhor, é coroado também como juiz. E fala, no mais um degrau, lhe deu o nome que está acima de todo nome, no verso 9 ainda. Que nome é esse, queridos? Apocalipse vai nos dizer que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, a autoridade suprema. Rei dos reis, não só de um rei, mas reis de todos os reis, e Senhor de todos os senhores que já existiu nessa terra. Autoridade suprema, é isso que Apocalipse está falando para nós. No verso 10, mais um degrau de ascensão. Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Céu, terra e inferno, queridos, vão se dobrar, vão se quedar diante de Jesus Cristo. Não há nenhum joelho que ficará de pé naquele dia. Eu já citei isso e gosto de citar, porque eu acho emblemático, e principalmente pela forma que o pastor fala, o pastor Paul Walsh, ele vai falar que no último dia algumas pessoas estarão de pé e Jesus então vai quebrar o joelho deles, para que eles se dobrem diante da sua majestade e senhorio. Uns voluntariamente, é certo, é a sua igreja, é o seu povo, que ama a volta de Jesus Cristo, que o admirarão na sua volta. Mas aqueles que o odeiam, eles vão ter que confessar involuntariamente, os seus lábios vão balbuciar o nome Senhor, mesmo sem querer.
toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já pensou em alguém que blasfema contra o Senhor? Existem figuras que ficam na sua mente quando você pensa em um blasfemador contra o Senhor. Existem aquelas figuras que você olha, rapaz, essa pessoa é a pessoa mais diabólica, mais anticristo que eu já conheci. Existem algumas pessoas que vêm à minha mente. Eu vou pensar num jornalista aqui e vou falar. Estou brincando, não vou não. Mas existe um filósofo que talvez seja a síntese de toda a rebeldia contra esse Cristo. E ele escreveu um livro que chama O Anticristo. Seu nome é Friedrich Nietzsche. Eu imagino o desespero diante de um Deus majestoso, cheio de glória. A Bíblia fala que naqueles últimos dias eles pedirão para que as montanhas caiam sobre ele. Brincaram com o nome de Jesus Cristo. Pensaram que era bonito falar disso ou daquilo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se consideraram maiores, se consideraram intelectuais, mentes iluminadas, mas pura tolice. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Surpreenda, queridos. Surpreendam-se com isso. Naquele último dia, Jesus vai gravar o nome de Deus Pai em nós. Como uma tatuagem. Não sei como é que vai ser. Só que a tatuagem vai ter que dar espaço. Porque o nome de Jesus também vai estar gravado em nós. Como diz Apocalipse capítulo 3, verso 12. Mas ainda vai ter que dar espaço, porque no nosso corpo também vai estar gravado o nome da cidade de Jerusalém. Propriedade minha, e ninguém lambe. E que nome é esse então, que está acima de todo nome? Não será mais Jesus Cristo o nome dele. Qual o nome então de Jesus? O nome de Jesus se confundirá com o seu título, Senhor. Senhor. O refrão dessa música diz assim, da música inicial: tem que descer, irmão, para receber vitória. Porque quando o crente desce, Deus lhe mostra a sua glória. E se tu queres, meu irmão, chegar ao céu, não adianta arranjo, comece a descer agora. Oh, glória. Abram comigo, queridos, por favor. Apocalipse capítulo 5. Dos capítulos mais belos da Bíblia. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. É como se fosse um livro de propriedade, um título de propriedade. Uma escritura, de todo selado com estes selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então não vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o selo. Porque Jesus se tornou digno? Porque ele foi morto e com o sangue dele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para entendermos o nosso Senhor, nós temos que entender o quanto ele desceu, o quanto ele se humilhou por nós, queridos. Algumas aplicações rápidas. Egoísmo e soberba não combinam, queridos. E não tem parte com o Evangelho. Não despreze o sofrimento de Jesus Cristo. Arrependa-te. Arrependa-te dos teus pecados. O cristão também é chamado para dentro desses sofrimentos de Jesus Cristo. A.W. Tozer, um escritor cristão, também diz: aqueles que o recusam como Senhor não podem usá-lo como Salvador. Jesus é o teu Salvador, mas também Ele é o teu Senhor. Ele quer domínio sobre todas as áreas da sua vida. Ele quer subjugar cada parte do seu ser, cada parte da sua vida, para que você torne-se semelhante como Ele. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos enviou o Teu Filho. E esse Filho bendito, nascido de mulher, feito como um de nós, em carne, subiu aquele madeiro, sofreu, se humilhou, desceu nas regiões mais sombrias, chamado Hades, mas para habitar a mais rica glória ao Teu lado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque podemos proclamá-la. Que o Senhor então encontre corações subjugados, dóceis ao senhorio de Cristo nessa manhã. Assim te pedimos, para a glória do Senhor, para a glória do Teu Filho e para a glória do Teu Espírito que faz isso em nós. Amém, Senhor.